que ele tinha comentado. Eu falei, Juarez, esse trem é de Deus mesmo. O negócio tá bom. Abram suas Bíblias. Eu não vou demorar. Entendo. Mateus capítulo 16. Até o 17. Vamos começar do 13. 16, 13 a 19. Nem começou, o Espírito Santo já está falando, hein? Em nome de Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aleluia. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, Deus, e nós estamos aqui, Jesus, prontos, com os nossos corações abertos para sermos ministrados por Ti. Então, Senhor, me usa essa noite. Não permita, Deus, que eu fale algo de mim, mas que tudo que sair da minha boca seja do trono do Senhor. Aleluia, Deus. Venha, Senhor, ministra com poder, com graça, e transforma as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, e que além de Ti não há outro. Para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Toma o Teu lugar de honra neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ministre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Reacender a chama. Como estar com a chama acesa
em um mundo que está tão tenebroso. Quando nós olhamos os jornais, lemos as notícias, vemos tudo que tem passado no nosso país, no mundo. E quando nós conversamos, nós sentamos para conversar, nós comentamos, nós ficamos preocupados diante de tudo que está acontecendo. E sempre a gente fala assim: Jesus está voltando. Porque as coisas estão acontecendo. Nós temos visto os filhos contra os pais. Nós temos visto casamentos sendo desfeitos por conta daquilo que o mundo tem pregado. O mundo é todo esse sistema político, social, religioso, econômico, e tudo isso tem influenciado as nossas vidas. Nós estamos dentro desse contexto. E Satanás, ele é tão sorrateiro que ele começa a trabalhar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, a fim de que nós entramos dentro desta bolha que se chama mundo. Nós temos visto cada vez mais o homem se degradar, cair, errar, falhar. É tão triste. Às vezes nós, aqui dentro, possamos estar passando por situações que fizeram com que aquela chama se apagasse dentro de nós. Mas quando nós vemos um movimento como esta noite, é porque mesmo o mundo estando da forma que está, o amor de Deus continua o mesmo. E Ele olha para nós como labaredas, como chamas, como luz, porque é a luz que indica o caminho, é a luz que revela, é a luz que mostra a verdade. Aleluia. Não adianta nós sermos apenas uma lâmpada, uma vela, um siriguim, um farol, se nós estivermos apagados. A igreja, ela não é para dentro, a igreja é para fora. Quando Jesus, Ele passa pelos lugares que nós olhamos na Bíblia, as pessoas não passavam despercebidas por Ele. Nós não passamos despercebidos para Jesus. É por isso que nós estamos aqui. A palavra de Deus fala que nós somos imagens e semelhança dele. Aleluia, Deus. Nós temos esse chamado como homens de cumprir o ID, de não sermos luz somente aqui nesta igreja. É tão gostoso nós estarmos aqui reunidos, cantando,
sairmos e apagarmos a nossa luz, colocarmos o dedo no interruptor. Às vezes a gente olha o contexto e a gente fala: o mundo está na escuridão, as pessoas vivem na escuridão. E às vezes nós, como homens, temos que perceber que é na escuridão que a luz tem que brilhar. Porque se o que está perdido lá fora não ver a luz, como ele vai enxergar o caminho que pode mudar a história dele? Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava no centro de Prudente, conversando com uma pessoa, e parou um senhor com uma carroça, catava papelão, e ele estava muito sujo. E ele olhou para mim e falou assim: eu posso conversar com vocês? Eu falei assim: eu estou terminando a conversa, o senhor espera um pouquinho? Aí ele se assustou. Ele falou assim: mas o senhor vai conversar comigo? Eu falei: vou. Espera aqui, ó. Pode, encosta aí na parede. Terminei, me despedi da pessoa que eu estava conversando, amigo, fazia anos que eu não encontrava. E eu fui conversar com ele. E quando eu cheguei, eu falei assim: eu quero saber o seu nome. Ele falou assim: eu me chamo João. Eu falei: seu João, o nome do meu filho se chama João, meu nome é Léo. Meu nome é Leonardo, mas eu nunca ouvi nem meu pai nem minha mãe me chamar de Leonardo, então é Léo. Quando me chamam de Leonardo é até estranho. Milica sabe, Milica me conhece desde que eu nasci, né, Milica? Sempre foi Léo. E eu falei assim: seu João, o que é que o senhor precisa? E eu achei que ele ia me pedir dinheiro. E ele falou assim: olha, Léo, eu estou passando por uma situação difícil. A minha esposa fez uma cirurgia e ela operou o intestino, e ela tirou parte do intestino, e ela está usando fralda. E eu fiquei com ela mais de 30 dias dentro do hospital. E eu cato papelão, nós somos pobres, eu não tenho dinheiro para comprar fralda para ela. Você me dá um pacote de fralda? Eu falei: claro. Olha só como é que Deus prepara as coisas aqui. A gente estava do lado de uma farmácia. Tem um banco de Itaú do lado lá, tem uma farmácia do outro lado. Nós entramos, eu falei: pega o pacote. Ele pegou o menor pacote. Eu falei: não, seu João, esse pacote serve? Ele falou: acaba rápido. Acho que tinha, não sei se era 5, 10 fraldas, poucas fraldas. Aí tinha um lugar que tinha uns pacotão grandes. Eu falei: não, é essa daqui, seu João, vamos pegar essa daqui. Ele falou: não, você não vai fazer isso não. Eu falei: é essa, seu João. Nós pegamos, ele colocou na carroça dele de papelão, todo contente. E ele começou a chorar. E ele falou assim: eu posso te dar um abraço? E ele estava sujo, o rosto encardido, barba grande. Eu falei assim: seu João, eu vou ganhar um dia se o senhor me dar um abraço. Eu estava com uma camiseta branca, e ele me abraçou chorando, e a minha camiseta sujou tudo. Eu não estava nem aí. Foi algo maravilhoso. E quando terminou o abraço,
Eu falei assim: seu João, eu te ouvi, mas o senhor tem um minuto para me ouvir? Ele falou assim: tenho. Eu falei assim: então tá bom, seu João. Olha, eu não poderia dar um tchau para o senhor sem falar de uma pessoa. Ele falou: que pessoa? Eu falei: Jesus Cristo. Então eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu falei assim: seu João, Deus tem mudado tua história. Eu não sei como é que está a condição da tua esposa, se ela pode sair ou não. Eu não sei onde o senhor mora, mas eu creio que perto da tua casa tem uma igreja. Ele falou assim: tem. Eu falei assim: então o senhor vai lá. Quando o senhor puder. Se o senhor puder ir sozinho, o senhor vai. Se o senhor puder ir com a sua esposa, o senhor vai. Mas vai naquela igreja. Eu não conheço a igreja, não sei o nome da igreja, não sei o nome do pastor, não conheço os irmãos, mas o Deus que está lá vai falar muito mais ainda com o senhor. Nós temos que ser luz. A chama tem que estar acesa dentro de nós. Nós temos que entender que na história de salvação, o homem, entendam o que eu vou falar, é protagonista. Não que ele é mais do que Deus, mas Deus sempre usa o homem para libertar, para liderar, para transformar histórias. Foi assim com Noé. Deus levantou um homem que foi ridicularizado pela sociedade, pelas pessoas, mas ele fez o que Deus ensinou, o que Deus mandou. Ele falou do que Deus ia fazer. Ele não desistiu do propósito de salvação de Deus. E ele salvou a família dele. Nós temos Moisés levantado por Deus. Um homem que estava sendo criado dentro da família de Faraó, mas que tinha o sangue hebreu. E Deus levanta aquele homem para libertar uma nação. Então eu não posso ter dúvidas que Deus pode nos levantar para libertar as nossas cidades, para libertar o Ribeirão dos Índios, para libertar Emilianópolis, Santo Anastácio, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Regente Feijó e tantas outras. Porque a luz que indica o caminho, a luz que está em nós, a luz que estava nesses homens, não era uma luz própria deles, mas era a própria luz de Deus. E quando Deus revela, Ele cumpre. Quando Deus expõe um propósito, é para esse propósito acontecer. Nós vemos Jó, o homem íntegro na presença de Deus, o homem diferente, mas que foi provado, foi massacrado, sofreu, mas experimentou da justiça de Deus. Aleluia! E nós
que às vezes na primeira tempestade, no primeiro balançar do barco, a gente pula, e pula sem boia, e às vezes sem saber nadar. E é onde a gente se encrenca muitas vezes. Nós vemos Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, mas que chega lá e não abre mão da fé do Deus que ele cria. Um menino, um jovem que não se curva a outros deuses, que não dobra os seus joelhos. E quantos de nós, quando estamos fora do nosso meio religioso, nós nos adequamos ao meio em que nós estamos? Às vezes nós estamos numa roda de amigo, e na hora que ele mostra uma foto de uma mulher nua, a gente vai lá e quer olhar. E a gente se dobra para Nabucodonosor. Quando eu estou no meu trabalho, e eu não faço o que tem que ser feito, sou rebelde, não honro os meus líderes, dou mau testemunho, eu me dobro dos deuses. Deus quer homens íntegros, porque a integridade é a obediência que vai gerar em nós o caráter de Cristo. Porque quando o caráter de Cristo é revelado através das nossas vidas, as coisas mudam. Eu estava vindo com o Tiago no carro, e nós conversando, ele, o pastor Jair, o Geraldo, e eu lembrei de uma frase do Billy Graham que ele fala assim, que nós somos o mundo, a Bíblia que o mundo lê. E muitas vezes a gente não entende porque algumas coisas na nossa vida não vai para frente. Eu trabalho com células. Eu acho que é um pouco mais de 10 anos, né, Zé? Nós trabalhamos com célula, né? Agora eu estou trabalhando atualmente com uma célula de juvenis. E nós temos clamado, orado pela vida deles. Ontem eu tive que pegar até cadeira de praia. Eu acho que deu uns 30 juvenis. Né, Pedro? Não tinha lugar para sentar. Isso porque tem cadeira dessa, branca, sai as cadeiras da mesa na cozinha, sai tudo. Porque esses juvenis têm visto algo diferente. E não é em mim, não é na minha esposa que está comigo, mas é em Cristo. Aleluia. É nessa luz que indica o caminho. Essa semana eu estava ali na frente e uma mãe parou no portão e me chamou. Eu falei, vixe, será que o fulano aprontou? E ela falou assim, ô irmão Léo,
E ela começou a chorar. Eu falei, vixe, lascou. Fala, irmã. Eu quero te agradecer. Porque a vida do meu filho está mudando. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que quando o menino foi na célula, e os pais são de outra denominação, de igreja, e são muito fervorosos, os líderes. Essa mãe falou assim para mim, um dia de manhã, eu estava saindo para o trabalho. Ela falou assim, Tiago, eu não sei porque meu filho está vindo aqui. Ele deve estar atrás de alguma menina. E eu dei risada. Eu falei assim para ela, tá tudo bem. Só falei assim. E esses dias essa mãe e o pai me mandaram uma mensagem. E eles não conseguiam expressar a gratidão deles pela transformação que está havendo na vida do filho deles. Aleluia. Glória a Deus. Havia 3 anos que esse filho não sentava para bater um papo com os pais. Porque a célula minha lá, a célula nossa, a gente não restringe somente a um dia, mas a outros dias, de conversar. E esse menino foi em casa e eu comecei a conversar com ele. E ele falando da vontade que ele tinha de se relacionar de novo com o pai e com a mãe. Mas que não tinha jeito. E eu falei para ele assim, olha, às vezes é necessário dar o primeiro passo. Eu falei, você vai chegar na tua casa hoje e você vai abraçar os seus pais e vai falar, eu te amo. Ele falou, não vou fazer isso, eu não consigo. Eu fui conversando com ele, até que ele falou, eu vou tentar. Tá bom. E ele foi embora. Um tempo depois ele chegou uma mensagem no WhatsApp, pastor. O pastor foi lá na nossa célula. Foi bem assim, né, pastor? E esse menino falou assim na mensagem, Léo, eu fiz o que você falou. Aí eu só respondi assim, e aí? Ele escreveu 2 palavras. E ele não precisou escrever mais nada. Ele falou assim, foi lindo. Aleluia. Vocês têm noção do peso de 2 palavras? Foi lindo. Para um adolescente que não conversava com os pais. É necessário nós sermos luz. As pessoas estão passando ao nosso lado, clamando, e às vezes a gente não está vendo, e ela só quer uma luz que indica o caminho para ela. Glória a Deus. Olha o testemunho do Johan. Que coisa mais linda. E para nós entendermos tudo isso, e quando nós olhamos para essa passagem que nós lemos, a gente fala, não, onde que está a luz aí? Se nós queremos ser luz neste mundo, se nós queremos fazer a diferença, nós temos que entender 3 coisas para manter a chama acesa. Nós temos que ter identidade, nós temos que ter intimidade, nós temos que ter autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus ele olha para Pedro e ele fala assim,
Simão, filho de Jonas, é isso? É Jonas? Não estou lendo, é Jonas? É Jonas? Você está aberto aí? É? E ele fala assim: beleza, foi meu pai que te revelou. E ele fala: tu és Pedro. Tu és Pedro. Às vezes nós conhecemos a Jesus, caminhamos, estamos cumprindo com as nossas obrigações religiosas, mas às vezes ainda nós não recebemos a nossa identidade verdadeira, ou nós não fomos buscar. Jesus, ele olha para Pedro, ele chama Pedro por dois nomes, pelo nome antigo e pelo novo, que é Pedro. E ele fala: tu és pedra. Pedra ali no grego, Petros, pedra separada. Olha que coisa mais linda. Quando nós aceitamos o Senhor, Ele nos dá uma nova identidade, porque Ele transforma as nossas vidas, Ele nos separa. Ele nos separa para que o propósito dEle seja cumprido nesta terra. Aleluia. Porque Ele quer nos usar. Nós somos importantes no reino. Nós somos importantes, como Juarez disse, no mexer do tabuleiro. Nós somos peças fundamentais, sim. Mas essas peças não se mexem, não se movem sem a mão de Deus. Então nós temos que entender que nós somos pequenos, como Pedro era. Pedro era pequeno, mas ali ele entende que ele tem uma identidade. Vocês já viram que para tirar uma identidade é tão fácil? A gente vai no Poupa Tempo, tira uma identidade, não paga nada. Ali tem as nossas informações básicas: data de nascimento, nome de pai, de mãe, um número, de onde você é natural. São as informações principais de um documento nosso, do RG. E o mundo, ele espera isso de nós. Não adianta nós andarmos com uma falsa identidade. Não adianta nós queremos sermos cristãos dentro da igreja e dentro das nossas casas, muitas vezes nós sermos piores do que muitos que estão aí, que não conhecem a palavra de Deus, que não temos relacionamento com os nossos filhos, com as nossas esposas. Porque quem está longe de você, se você apresentar um documento falso, ele vai acreditar que você é aquela pessoa. Mas aqueles que estão próximos a você, eles sabem quem você é. E não adianta, porque quem tem um documento falso, uma hora ele é descoberto. Ontem uma pessoa me ligou e falou assim: Léo, pesquisa essa pessoa. Ele está tentando tirar 100 mil reais no Banco de Minas Gerais. Eu falei assim: tá bom. Na hora que eu pesquisei, não era a pessoa, era outra pessoa, totalmente diferente. Aquele homem já está ali, já foi, conduzido. Estava querendo aplicar um golpe. Se nós não tivermos uma identidade verdadeira, e não precisa pagar nada, porque Jesus apagou lá na cruz. O que nós temos que entender é que nós temos que aceitar
e deixar as práticas que fazem com que nós temos uma identidade que não condiz com aquilo que Cristo é. Mas quando nós entendemos o que Deus quer fazer na nossa história, e nós deixamos Ele trabalhar nas nossas vidas, nós adquirimos um novo documento, um novo nome. Aquele Léo que era biscateiro, que bebia, que fazia tudo que há de ruim, ele muda para um Léo diferente, um Léo que passa na rua e as pessoas respeitam, da mesma forma vocês que estão aqui. Nós temos que entender que nós temos que ter intimidade com Deus. Mas sabe o que é interessante também? Quero falar, me lembrei agora. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus fala dele, que ele é a pedra principal. Nós vivemos num mundo onde muitos querem aparecer, onde muitos querem a glória, onde muitos querem ser essa pedra principal, e não entendem que Deus vai agir em nós. Porque muitas vezes a gente ouve assim, a igreja é você. Então se a igreja sou eu, logo Cristo vai crescer em mim. Aleluia. E quando Cristo começa a crescer na minha vida, porque a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo, então Deus começa a trabalhar e mudar a nossa história, e não há possibilidade de um inferno prevalecer aonde Deus está. O inferno pode até atentar contra as nossas vidas, mas ele não vai conseguir ter êxito. Aleluia, Deus. Porque não é a nossa força, mas é a força do Cristo que está crescendo dentro de nós. Aleluia. Nós temos que ter intimidade. Porque quando Jesus fala para Pedro: Pedro, eu lhe darei as chaves, e o que você desligar no céu será ligado na terra, o que você desligar na terra será desligado no céu. Ninguém aqui vai dar a chave de casa para um desconhecido. Você dá a chave da tua casa para alguém que é íntimo seu, que te conhece, que sabe quem você é, e você sabe quem é a pessoa. E olha só como Cristo é maravilhoso, como Cristo quer usar as nossas vidas. Ele quer nos dar chaves para a gente mover o sobrenatural dele. E a gente tem que entender as formas com que Cristo age. Às vezes a gente acha que, quando a gente lê isso, a gente pode falar assim, que a gente tem uma carta branca, e eu vou falar assim: você que é aleijado, levanta e anda. Vai lua, sai, vem sol, faz isso, faz aquilo. Não é isso. Às vezes a gente desliga uma geladeira, mas o resultado do desligamento da geladeira não é tão rápido assim. Ela tem que descongelar para você limpar ela, para quando você ligar ela está pronta para receber todos os utensílios que você tem que pôr lá. Eu lembro que
Na minha casa mora eu, minha esposa, meus 2 filhos. Mora minha sogra, que tem Alzheimer já há vários anos, e ela está em estado avançado, ela vegeta praticamente. Mora minha mãe comigo também, que tem derrame. Final do ano passado eu fui para a praia, a nossa vida é um pouco corrida, então eu tiro às vezes no ano 5, 10 dias para dar uma passeada, e quando eu cheguei na praia eu tive que voltar, porque a minha mãe quebrou o fêmur. E o pouquinho que ela conseguia andar, ela parou. Então ela está na cama também, tá? Minha mãe e minha sogra na cama. E esses dias foi corrido, porque minha sogra ficou 20 dias internada. Então a gente tem que ficar revezando na corrida. E eu cuidei do meu pai também. Meu pai ficou com câncer. E quando teve o diagnóstico de câncer dele, pastor Fábio, eu peguei o resultado e eu cheguei com a minha esposa. E eu falei assim: pai, eu estou com o óleo da unção e nós vamos orar pelo Senhor. E o Senhor vai ser curado. Amanhã nós vamos fazer um novo exame e não vai ter mais câncer aí. E eu me converti em 2013. E desde lá eu tenho orado pela vida. Orava pela vida, oro, né? Sempre orei pela vida dos meus pais e dos meus irmãos para eles se converterem. Mas eles nunca deram liberdade para isso. Mas olha só como Deus age. Eu fiz a oração aquele dia, acho que foi a oração com mais fé que eu fiz na minha vida, foi aquele dia, até hoje. E no outro dia minha esposa foi no hospital, levou meu pai. E quando ela chegou, eu todo animado, falei: e aí, Denise? Eles ficaram quietos, falaram: câncer mais. E vamos lá. Meu pai ficou 9 meses na minha casa. E quando eu trouxe ele, a minha mãe, na época minha mãe estava cega. Além do derrame, estava cega. E meu pai veio para minha casa. E foi 9 meses, um tempo de muita dificuldade, muito difícil na nossa vida. Porque eu estava com 2 enfermos na época, minha sogra não estava comigo. A ponto de nós não termos dinheiro para fazer compras. De tanto que a gente gastava. Com remédio, com médico, com exames, com combustível. E naquela noite, quando eu falei para Deus, eu orei com tanto amor, tanta fé e nada aconteceu. Deus falou assim para mim: fica calmo. 9 meses é o tempo de uma gestação. Meu pai ficou 9 meses em casa. Brigeira lembra dessa época, né, Brigeira? Brigeira estava na cela com a gente. Mas eu comecei a perceber que Deus estava respondendo a minha oração de anos. Deus estava descongelando a geladeira. Deus estava desligando. Eu comecei a entender, pastor, que quando eu comecei a orar pelo meu pai, pela minha mãe, eu desliguei, eu cancelei tudo aquilo que estava prendendo a vida dos meus pais. E aí, nesse período, a minha esposa é muito usada. Às vezes eu acordava de madrugada e quando eu ia ver, a minha esposa estava deitada no chão, de mãos dadas com meu pai, porque meu pai estava com muita dor, e ali ela ministrava, e ali meu pai começou a contar coisas. Então ali foi 9 meses de cura interior, de maldições quebradas.
E eu me lembro que meu pai ficou ruim, teve que ser internado. Ele estava muito ruim. E toda vez que meu pai ficava ruim, que ele ia para o hospital, meu pai falava assim: eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Mas nesse dia, ele falou algo diferente. Ele falou assim: eu estava dando um banho nele no leito, no hospital, enxugando o rosto, e eu deixava ele muito bonito. E eu estava fazendo a barba dele com uma maquininha elétrica, e ele sorria. Ele falou assim: pode me levar, Jesus. E eu já estranhei, eu falei assim: ele está pronto. E ele olhou para mim e ele falou assim: filho, fica tranquilo, porque eu aceitei o teu Deus. E eu comecei a chorar, e os outros que estavam no quarto começaram a chorar junto. E eu fiquei muito contente. E eu saí do quarto. E o Espírito Santo falou assim para mim, eu entrei no biombi, que tinha separadinho, ficavam as vassouras. E o Espírito Santo falou assim: hoje eu respondi a tua oração de Deus. Aleluia. E meu pai faleceu no outro dia. A minha mãe estava cega e foi curada, estava enxergando. A minha mãe com derrame, ela falou assim: eu quero ser batizada, mas eu quero ser batizada nas águas, né, Zé? Não foi? Juntou lá uns pais, agora se lascamos lá, mas não tem que lá ré na água. Ela seu fogo, Manuel, vai querer batizar, então toma ré. Não é? Como? Não é? Eu tenho orado pelos meus irmãos, falta eles ainda. Aleluia. Glória, Pai. Oh, Deus. Esse é o poder de Deus. Glória, 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 Pai. Não é na nossa hora, Glória, glória, amado Deus. mas é na hora de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E nós temos que ter autoridade. Glória, Pai. Autoridade para sairmos nas ruas e sermos luz. Autoridade, como o Johan falou, do pastor entrar no quarto com ele, não ter medo, e orar e repreender, de sermos luz mesmo na vida das pessoas. Antes de começar a pandemia, já estavam os rumores que estava acontecendo uma pandemia na China, a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Eu e a minha esposa fomos a São Paulo num encontro não sei se vocês ouviram falar, no encontro, no movimento missionário que chama Descende. Ele é mais voltado para os jovens, ali nós éramos velhos. E nós fomos, era lá no estádio do Palmeiras, e ali estavam grandes preletores, internacionais, nacionais, pessoas super conhecidas. Mas teve uma mulher, se eu não me engano, Cristine, eu não sei o sobrenome dela, mas eu me lembro que ela se chamava Cristine, uma missionária. E ela já tinha um ministério grande mundial. E ela conta que ela chegou numa determinada cidade, onde ela ia pregar, ia ministrar, que ia ter um congresso, e no aeroporto ela vê um monte de fotos de gente desaparecida. E ela pergunta: por que são todas essas fotos? Então a pessoa fala assim: são vítimas de tráfico humano. Então ela começa a contar que o Espírito Santo começou a incomodar ela. Uma mulher que tinha um ministério renomado
mundialmente, ela é confrontada por Jesus, que estava fazendo pouco. E ela conta que ela fundou um ministério para trabalhar com o tráfico de mulheres. E ela disse que eles tiveram a denúncia que um navio que estava indo para a Grécia, havia um tráfico humano lá de mulheres para serem usadas na prostituição. Então a guarda marinha daquele lugar vai e diz que quando os tripulantes do navio veem que está chegando o pessoal da marinha daquele lugar, eles começam a pular no mar. E eles começam a fugir por alguns botes, barcos que tinham, e começam a jogar os containers que essas mulheres estavam presas. Eu não lembro se era cerca de 60 ou 50 mulheres. Eu sei que no final acho que sobrou 5, algo assim. As outras morreram. Então ela leva essas mulheres para a fundação dela, e ela começa a conversar com uma, e ela fala assim, que Jesus é tremendo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é especial. E aquela mulher fala assim, se Jesus é tudo isso, por que vocês não chegaram antes? E ela fala que aquela palavra foi forte demais na vida dela. Porque aquela mulher tinha sido estuprada por vários homens. Estava sendo usada como comércio. E ela é salva, mas ela confronta, ela fala, se esse Deus teu é tão bom, aonde você estava? Quantas pessoas estão sofrendo aí? Fora. Do outro lado da rua. Às vezes estão sofrendo porque nós não chegamos aí. Porque nós não apresentamos o Cristo que ela tanto precisa conhecer. Porque às vezes nós ficamos presos a essas paredes. E o mundo clamando aí fora. Deus quer reacender a chama nossa essa noite. Ele quer reacender a chama. Não para nós cumprirmos protocolos religiosos, mas para nós quebrarmos protocolos. Para nós sermos aquilo que nós devemos ser. Para nós sermos, como aquela canção diz, aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Para nós fazermos a diferença. Para nós abrirmos os mares. Para nós acalmarmos os ventos. Para nós libertarmos os cativos. Para nós ressuscitarmos os mortos que estão aí fora. E às vezes clamando, Jesus, tenha compaixão de mim. Nós somos especiais demais. Nós somos especiais demais, preciosos demais. Nós somos importantes na obra de Deus. Aleluia. Às vezes quer mexer a gente no tabuleiro. E Deus não perde as guerras. Elas podem ser difíceis. Às vezes pode vir a perseguição, as tristezas, as dores, a rejeição. Nós estamos sujeitos a tudo isso.
Mas a luz nossa tem que estar acesa. Porque é na escuridão que nós vemos a beleza do brilho de uma chama, de uma luz. Aleluia. Aquele dia no Descende, antes de começar, nós estávamos na fila. E tinha cerca de 30 mil pessoas na fila esperando. E cerca de 10 jovens, que ninguém dava nada, começaram a louvar. E quando eles começaram a louvar, normal, estava aquele converseiro, todo mundo conversando na fila. Eles começaram a louvar. E as vozes foram diminuindo, as pessoas foram parando de conversar. E as pessoas começaram a cantar, a louvar junto. E quando a gente foi ver a atmosfera que estava naquele lugar, através de cerca de 10 jovens, tomou cerca de 30 mil pessoas. E todo mundo começou a cantar, a pular, a dançar. E foi algo maravilhoso, eu nunca tinha visto aquilo. Aleluia. Tanta gente louvando, é muito lindo, é muito maravilhoso. Sabe? Às vezes a chama acende nele. E ela vai passar para ele. E ele vai passar para o pastor. Daqui a pouco está aqui na segunda fila da igreja. Daqui a pouco está na igreja toda. Aleluia. E as pessoas lá fora vão olhar e vão falar: o que é que está acontecendo ali? Porque a luz atrai. Então, se a luz atrai, as pessoas vão vir. Glória a Deus. E quando elas verem, elas vão querer encostar, elas vão querer saber o que está acontecendo. E quando a gente vai ver, o incêndio de Deus já pegou, foi muitas pessoas. Aleluia. Mas é a partir de hoje. Vocês não têm noção do que vocês fizeram hoje. Está começando um incêndio na vida de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a gente de fase. Aqui tem grandes homens de Deus. Aleluia. Pessoas aqui com histórias maravilhosas. Pessoas com intimidade com Deus, com autoridade, com identidade. Mas Deus quer manifestar muito mais ainda na vida de cada um. Aleluia. Pastor Zé, e se você Aguenta o coração. quer fazer a diferença nesse mundo, na sua casa, no meio dos seus amigos, na tua igreja, no seu trabalho, onde você estiver, eu te convido a ficar de pé. Peço perdão pelo tempo. Eu acho que eu demorei um pouco. Não tinha mais para falar, mas eu... Estão todos uma semana cansada e estarmos aqui essa noite é algo tremendo. Como eu disse no começo, eu acho que dos que estão aqui eu sou o menor. O Zé é o pastor dessa igreja. Zé, eu gostaria que você conduzisse essa oração. E nós também não podemos deixar de aproveitar os pastores que aqui estão. Homens que são luz em nossas vidas, que têm indicado o caminho para nós. E que eles viessem também aqui interceder por nós.
Também. Então, agora eu quero fazer parte deles aqui com eles. Porque eu quero receber essa oração. Eu quero fazer a diferença também. Mas aqui são grandes homens de Deus. Pastores. Arnaldo também. Por favor, Arnaldo. Exerce sua liderança também. Comanda os homens da federação. Deus está movendo o sobrenatural. O que pode vir do Ribeirão dos Índios? Hã? Aleluia. Olha só que coisa mais linda. O que pode vir do Ribeirão dos Índios? Homens cheios da unção. Aleluia. Cheios do poder de Deus. Glória a Deus. Que podem mudar a história do nosso distrito, das nossas igrejas, da nossa região, do nosso país. Não deram nada para Jesus.